pouquinho sobre refluxo, hoje a gente vai falar um pouco mais. Otávio, eu sei que você gosta muito desse tema, então quando você quiser interromper para acrescentar, pode ficar à vontade. Pode ter certeza. Então, a definição o refluxo é autoexplicativo, o nome dele, né? É um fluxo retrógrado de urina proveniente da bexiga à urina, obviamente formada no rim, e tem um fluxo anterógrado obrigatoriamente. Qualquer coisa que fuja disso está fora da fisiologia habitual do sistema urinário. E ele acontece por anatômica ou funcional e tem consequências potencialmente graves, como cicatrizes renais decorrentes de infecções, hipertensão decorrente dessas cicatrizes renais e falência renal. A epidemiologia, ela varia um pouquinho, alguns dados variam um pouquinho de fonte para fonte. Esses dados que eu estou usando nesse slide são do Campbell. Ela tem uma prevalência de 30% em crianças com infecção do trato urinário, apesar de não ser uma causa comum de infecção urinária, e de 17% em crianças sem infecção do trato urinário. Mas 70% das crianças que apresentam infecção do trato urinário febril apresentam refluxo vesicoureteral. O refluxo ao nascimento é mais frequente no sexo masculino, mas depois, das crianças mais velhas que persistem com refluxo, 85% são meninas. Posso acrescentar os meninos que alguma coisa? apresentam infecção... Posso acrescentar um negócio? Pode. Não significa que o sexo masculino tenha mais no início e que depois as meninas passam a ter mais. Na verdade, a incidência ela é mais prevalente no início do sexo masculino, porque, em geral, o refluxo nos meninos são de maior grau, são de maior severidade. Logo, eles são diagnosticados mais cedo, entendeu? O refluxo, de forma geral, ele é mais comum em meninas. Mas como ele tende a ser mais grave em meninos, eles tendem a um diagnóstico mais precoce. Por isso, nos primeiros 6 meses a 1 ano, eu diagnostico mais em meninos. Mas depois, essas meninas que ainda estavam assintomáticas passam a ser diagnosticadas após esse tempo. Pode continuar. O diagnóstico é mais comum em crianças jovens ou em fetos, levando em consideração, a gente tem que levar em consideração que o refluxo muitas vezes é causado por uma imaturidade ainda do trato urinário. Então, esses fetos que são diagnosticados com refluxo, muitas vezes não têm mais refluxo ao nascimento ou regridem no início da vida. A maioria deles tem um refluxo autolimitado e a melhora é espontânea, como a gente vai conversar mais para frente também. Pode ser uma condição herdada, aparentemente tem uma origem multigênica e tem uma tendência de padrão autossômico dominante. Antigamente, tinha até uma tendência de fazer rastreio de refluxo em qualquer irmão, assim, que algum irmão tivesse um refluxo vesicoureteral, os outros irmãos, ao nascimento, eram rastreados. Hoje, esse rastreio não é obrigatório, a não ser que tenha alguma condição que indique, por exemplo, a gente vai ficar mais atento se uma criança que tem um irmão com refluxo tiver uma ITU febril muito cedo. Mas em gemelares é indicado rastrear, porque tem uma concordância importante. A gente tem alguns mecanismos anatômicos e fisiológicos que impedem o refluxo. E esses mecanismos são divididos entre mecanismos passivos e ativos. Um dos principais mecanismos passivos, o principal, na verdade, é o trajeto intramural do ureter na inserção da bexiga. O trajeto tem que ter mais ou menos 4 a 5 vezes o diâmetro da luz ureteral. E o que acontece é que no enchimento da bexiga, passivamente, por ser intramural, o ureter é ocluído mesmo pela pressão intravesical. Um outro mecanismo anatômico e fisiológico é o entrelaçamento de fibras musculares. Eu até coloquei essa imagem do ureter, não sei se na testa aparece, acho que não, mas dá para vocês verem aí a camada muscular, e é importante que as fibras musculares do ureter, elas se entrelaçam à camada interna a camada circular interna do ureter, ela se entrelaça com o detrusor, e algumas dessas fibras também vão para o trígono superficial. A camada mais externa vai para o trígono profundo e essas fibras se fundem formando a barra de Mercier, que conecta
os dois ureteres, né? Os dois meatos. E um outro mecanismo fisiológico é a propagação anterógrada do bolo de urina. Por mecanismos neuromusculares, a urina tem a tendência de ir sempre na direção anterógrada, impedindo o seu retorno. O mecanismo ativo é relacionado a essa musculatura do ureter, por essa contiguidade do detrusor. Quando a bexiga contrai, tem uma contração também do ureter e uma lateralização do ureter. A gente vê isso quando a gente faz cistoscopia, né? Quando o ureter lateraliza, a gente já fica de olho esperando a ejaculação, porque isso encurta o trajeto intramural do ureter. Então, isso faz com que a urina saia com mais facilidade. A gente pode classificar... Pode. Volta aí na imagem, só para o pessoal. O mecanismo passivo, a Estela falou perfeitamente. Acho que ficou muito bem falado. Eu só vou acrescentar alguns detalhes. Então, o trajeto intramural e essa compressão passiva do ureter, à medida que a bexiga vai enchendo, aumentando a pressão intraluminal desse ureter intravesical, impedindo o refluxo da urina. Esse é o mecanismo passivo. Para que ele aconteça, o ureter ele tem que ter um suporte muscular posterior denso. Se a gente for ver na anatomia da bexiga, a região da bexiga que tem um espessamento do seu detrusor maior é justamente na região do trígono vesical. A mesma coisa aqui. Para que essa compressão passiva do ureter aconteça durante o enchimento da bexiga, esse ureter tem que ser esmagado contra uma estrutura posterior mais robusta. Isso é um dado importante para que sempre que a gente vai fazer um reimplante ureteral, dentro do possível, que a gente reimplante esse ureter mais próximo da região tópica, mais próxima do trígono vesical, porque aí eu vou ter uma musculatura posterior da bexiga mais desenvolvida e esse mecanismo passivo ele é mais efetivo. Quanto ao mecanismo ativo, ou seja, depende da contração muscular, essa propagação anterógrada do fluxo urinário, né? Ele é importante, né? Então, esse peristaltismo contínuo, geralmente ureteres hipotônicos, exemplo, síndrome de Pronibelli, tendem a ser mais refluxivos, né? E todo esse entrelaçamento que a Estela explicou para vocês tem continuidade com o ureter contralateral. Então, quando à medida que a bexiga vai enchendo, há uma tendência de gradativamente o tônus dessa musculatura aumentar para que exista uma coaptação melhor, ativa, por parte dessa musculatura, uma coaptação melhor do luxo ureteral. Quando, a Estela explicou também, quando o ureter lateraliza, ele até abre ativamente o seu meato ao momento de ejacular o jato urinário. E quando a bexiga contrai para fazer a micção, para urinar, seria um momento de maior elevação da pressão intravesical e logo maior tendência ao refluxo, nós vamos ter um aumento do tônus dessa musculatura, uma medialização, até para alargar, aumentar o tamanho desse túnel, entendeu? E uma coaptação ativa deste meato. Isso tudo requer um sistema ureterotrigonal amadurecido, com uma musculatura com tônus adequado, o que às vezes essa criança ainda não tem. Às vezes, toda essa arquitetura ureterotrigonal está imatura no desenvolvimento. Às vezes, ainda. É muito importante a gente classificar o refluxo. Ele tem duas classificações, primário e secundário. O primário é por um defeito ou imaturidade, como o Otávio falou, ou por um defeito de implantação do ureter. O ducto metanéfico ele vai emergir do ducto mesonéfico, formando, como se fosse um braço de um Y mesmo. Eu não achei uma figura que fosse satisfatória para explicar para vocês. E vai fazer o brotamento ureteral. Esse brotamento, muitas vezes, é precoce, o que
acarreta em uma chegada precoce do broto ao seio urogenital. Quando esse broto chega precocemente, ele deixa de terminar a rotação dele. Então, na verdade, ele tem uma rotação excessiva, o que faz com que ele implante mais lateralmente na bexiga. E como vocês estão vendo nessa figura que eu coloquei, quanto mais lateral a implantação do ureter, menor esse túnel intramural e maior a chance de refluxo. Então, quando ele está muito lateralizado, tem um refluxo, como está dito aí. Quando está levemente lateralizado, é possível que tenha um refluxo, e quando ele está no local tópico de implantação, não tem refluxo. E o refluxo secundário, como o próprio nome diz, ele é decorrente de outras alterações do sistema urinário, geralmente por aumento da pressão intravesical, por exemplo, na bexiga neurogênica, no menino que tem uma válvula de uretra posterior, e nos adultos até por obstrução intravesical, que a gente vê mais comum, que é a hiperplasia prostática benigna. O refluxo secundário, ele pode acontecer tanto por uma elevação da pressão intravesical, que é claro que a pressão intravesical aumentada vai tender a refluir para os buraquinhos, né? E o buraquinho do ureter tem um tônus de fechamento menor que o da uretra. Se você pega um paciente que tem uma pressão de micção elevada, que tem uma pressão intravesical elevada, e é incontinente, com certeza ele tem chance de ser refluxivo também, porque o tônus de fechamento do meato ureteral é menor que o uretral. Mas, na maioria das vezes, o secundário não acontece única e exclusivamente pelo aumento da pressão intravesical, mas também porque essas patologias distorcem toda essa anatomia e fisiologia que Esther explicou no slide anterior e, consequentemente, leva ao refluxo. Go on. Sobre o diagnóstico, geralmente, a criança que chega com uma suspeita de refluxo no urologista passou pelo pediatra, e essa suspeita se deve basicamente a uma ITU que a criança apresentou, não sei que seja um diagnóstico antinatal. Então, geralmente, essa criança já chega com ultrassom. O padrão ouro para o diagnóstico é a uretrocistografia miccional. Por quê? Além de permitir que a gente faça uma graduação adequada do refluxo, a gente consegue ver outras alterações no trato urinário, ver divertículos, quaisquer outras alterações, né? O ultrassom, de qualquer forma, serve para um estudo anatômico, né? Ele é um exame inócuo, então a gente pode lançar a mão dele, mas o padrão ouro é a uretrocistografia miccional. A cintilografia, na verdade, ela não se presta tanto ao diagnóstico, né? Mas às vezes a gente pode fazer a cintilografia DMSA para medir a função tubular, para avaliar principalmente cicatrizes renais, provenientes desse refluxo, função renal. Outros exames que eu não coloquei aí, em alguns casos pode ser realizada a urodinâmica, que não é também para o diagnóstico de refluxo, mas principalmente no refluxo secundário, por exemplo, avaliar outras patologias, né, ver o que pode estar favorecendo o surgimento desse refluxo. Tinha mais... e tem a cistografia isotópica, que ela é mais sensível, e como ela é feita por cintilografia, não tem radiação. Então, é um bom exame, não para detalhar esse diagnóstico, mas tem uma sensibilidade maior. A radiação é menor, entendeu? A radiação é menor, isso. Então, para diagnóstico, a uretrocistografia miccional por raio-x, esse do desenhozinho que estava no slide que a Estela já tirou, entendeu? Esse é o ideal para diagnóstico. Por quê? Falar, a uretrocistografia miccional para diagnóstico ela é padrão ouro, porque ela permite a graduação, entendeu? Onde eu tenho aquele estabelecimento de graus 1, 2, 3, 4, 5, como você falou, entendeu? Ela é considerada padrão ouro porque ela me permite analisar a anatomia de bexiga, diagnosticar válvulas, divertículos, bexiga de esforço, outras anomalias que possam estar secundariamente causando refluxo vesicoureteral, entendeu? O refluxo ativo passivo não caracteriza como padrão ouro, mas é um dado prognóstico muito importante. Qual o momento que eu tenho maior pressão intravesical? No enchimento ou no esvaziamento? No esvaziamento. Então, aquele refluxo que só acontece no esvaziamento,
que eu chamo aqui de refluxo ativo, na hora que ele está em micção, que é exatamente como você explicou, quando eu consigo ver que a uretra está toda corada, ou seja, essa chapa foi tirada na hora do momento miccional. O refluxo só acontece na fase ativa, ele tem um prognóstico melhor do que um refluxo que, desde o momento que o radiologista está lá enchendo a bexiga, injetando, que você vê na imagem, a sondinha dentro da bexiga, ou seja, ele não está em micção naquela fase, ele está só enchendo e o refluxo já acontece. Opa, esse refluxo aí, eu estou até em um momento de baixa pressão intravesical e o refluxo já está acontecendo. Isso mostra que a anatomia dessa junção é muito mais deteriorada do que no caso de refluxo, que só acontece na fase do enchimento. Então, eu posso ter o refluxo ativo, que é aquele que só acontece no esvaziamento, e o refluxo passivo e ativo, né? Porque, claro que se ele é passivo, na fase ativa também vai ter. A cirurgia mostra, olha, gente, essa criança aqui, ó, tem um refluxo grau 3 passivo e um grau 5 ativo. Por quê? É claro que o grau 5 é só que me interessa, na classificação final vai ser como grau 5. Mas eu sei que na fase de enchimento, eu classifiquei ele como grau 3. Na fase de esvaziamento, que é o momento de maior pressão, ele é grau 5. É claro que, de uma forma de consensual, o refluxo de maior grau é o que interessa. Então, por isso, a uretrocistografia miccional ela é o padrão ouro para diagnóstico, por todos esses dados anatômicos, classificatórios que ele me dá. A cistocintilografia, que é feita da mesma forma que você injeta a contraste da bexiga, em vez de dar raio-x, você vai fazer uma cintilografia. E ele tem a maior sensibilidade, porque tem uma gama-câmara que detecta micropartículas de radiofármaco que ascendem no sistema coletor. Ele tem maior sensibilidade. Só que é uma imagem borrada, não me dá detalhamento anatômico, não me permite classificar. O máximo que eu consigo ver é se é de baixo ou alto grau. Não consigo classificar de 1, 2, 3, 4, 5. Eu só posso falar um refluxo de baixo grau, um refluxo de alto grau. Tá isso? Uretrocistografia miccional por raio-x é padrão ouro para o diagnóstico, mas a maior sensibilidade é a por cintilografia. Aí aqui eu coloquei esse quadrinho do guideline só em relação àquilo que eu falei sobre a maior chance de um irmão apresentar refluxo se outro irmão já tiver tido o diagnóstico. E sobre, ainda no guideline de 2020, ainda está como evidência forte fazer ultrassom para rastreamento de irmãos, mas isso é questionável, né? Hoje é mais, assim, é mandatório para gêmeos idênticos. Para irmãos, você pode esperar, por exemplo, um primeiro episódio de TU, se for o caso. Sobre a graduação, que a gente estava falando, tem uma imagem no slide aqui à frente, a gente considera grau 1 o refluxo que vai corar só o ureter sem dilatar, grau 2 o refluxo que já chega na pelve renal, grau 3 já tem uma dilatação mais importante, chega nos fórnix, no grau 4 já tem uma dilatação mais importante do ureter e cora cálices e fórnix, e no grau 5 é o dólico ureter. Coloquei aqui, é importante a gente saber essa graduação, isso aí vai ser muito importante para a gente definir a forma que a gente vai tratar cada paciente que chegar com refluxo para a gente. Então, sobre o tratamento, a gente tem que pensar que, como o Otávio falou, e como a gente falou no início da aula, grande parte desses pacientes vai ter resolução espontânea do refluxo. Por quê? Com o amadurecimento do sistema urinário, tem um remodelamento da juve e um alongamento também da porção intramural do ureter, além da estabilização da dinâmica vesical, principalmente depois do treinamento de esfíncter. Alguns fatores a gente usa como prognósticos para avaliar a chance de resolução espontânea. Então, por exemplo, um refluxo de alto grau tem uma chance menor de resolução espontânea, mas também é importante que a gente avalie, por exemplo, um paciente que nasceu com refluxo de alto grau ou um paciente que foi diagnosticado mais velho com refluxo de alto grau. Lembrando aqui que alto grau a gente considera 4 e 5, 1, 2, 3, baixo grau. A idade do diagnóstico do paciente,
Quanto mais jovem ele for diagnosticado, maior a chance de resolução, da mesma forma que eu falei, um paciente que é diagnosticado mais velho, é porque não regrediu, provavelmente já tinha esse refluxo e não regrediu. Os pacientes eu esqueci de falar, paciente de baixo grau, 50% a 80% de chance de resolução, 50% grau 1, 50% grau 3, 80% grau 1. E os de alto grau têm menos de 25% de resolução espontânea, de chance de resolução espontânea. O tempo de observação depois do diagnóstico é questionável também, mas a princípio é um tempo de 5 anos. Se a gente vê que esse refluxo vai melhorando ao longo do tempo, essa criança é uma criança, se for optado por um tratamento conservador, por exemplo, ela tem que ser acompanhada para ver como está evoluindo esse refluxo, se ele está regredindo, se ele está se mantendo, e se tem, por exemplo, infecções de trato urinário. Mas geralmente sempre outras disfunções associadas ao refluxo. Por exemplo, tem crianças que têm disfunções de esvaziamento intestinal associadas, alguma disfunção miccional. Outras coisas que a gente tem que observar é como a gente falou na uretroscopia, se o refluxo é ativo ou passivo, se o refluxo é unilateral ou bilateral, obviamente considerando que o passivo tem menor chance de resolução e o bilateral tem menor chance de resolução. E importante, assim, se a gente opta por um tratamento conservador, a gente tem que manter esse trato urinário estéril. A gente tem que pensar que no paciente que tem refluxo, acontece estase urinária, né, principalmente na pelve renal, e isso aumenta a chance de infecção urinária. Então, a gente tem indicação de profilaxia. Não existe uma coisa completamente estabelecida, mas é indicado que esse paciente faça profilaxia. Não tem benefício para todos os pacientes. Eles consideram que a infecção trato-urinária que gera mais cicatriz renal é a primeira e que o antibiótico não muda subsequente. Mas, em alguns pacientes, pode ter benefício. Então, a gente tenta manter esse trato urinário estéril. Esse dado aí dos 70% das crianças com ITU tem refluxo, é o mesmo dado que eu coloquei lá no começo, e é pielonefrite por estado. A gente faz a profilaxia para crianças menores de 2 meses com trimestopim ou amoxicilina, maiores de 2 meses com cefaloxina, lisofrantoína, o próprio trimestopim, alguns outros que a gente já viu nossos pacientes usando. Os benefícios são só para os pacientes que têm um maior grau de refluxo, que têm alguma outra disfunção vesical de base, pacientes que têm febril com disfunção de eliminação tanto de urina quanto de fezes, e um paciente que apresenta ITU inicial com febre, mas não muda o desfecho, não diminui a incidência de cicatriz renal, a gente só usa isso por benefício nesses poucos pacientes. A indicação do paciente que usa profilaxia, geralmente, é até acabar o treinamento esfincteriano. Como eu falei, na maioria das vezes, o refluxo vasculateral primário, uma imaturidade, todo aquele complexo uretero-trigonal, e que a gente pode, esse desenvolvimento, o amadurecimento muscular, um crescimento desse túnel submucoso, ele pode acontecer com a idade. Então, a princípio, um refluxo é de tratamento conservador. O que consiste o tratamento conservador? Dar condições para essa criança crescer e desenvolver e fazer uma vigilância ativa neste rim. Eu vou dar o tempo para esse refluxo se resolver espontaneamente. Mas, enquanto isso, eu estou vigiando. Porque se esse refluxo começar a se tornar prejudicial a essa criança, interrompe a conservadora e vamos para o intervencionista. Entendeu? Então, ela falou do antibiótico profilaxia muito bem tranquila, isso mesmo. As crianças, o controle vesical, eu preciso ter uma garantia de uma micção de baixa pressão nesses pacientes, né? Então, é claro que eu não consigo avaliar e nem tratar uma disfunção miccional significativa no menor de 2 anos, porque eu não espero o controle miccional em menor de 2 anos, entendeu? Então, fica difícil eu trabalhar essa disfunção. Então, antigamente, dava-se Retenic a toda criança com refluxo em tratamento conservador. Por quê? Acreditava-se que eu garantindo uma baixa pressão intravesical, eu artificialmente reduzindo essa pressão intravesical, eu aumento a chance de resolução espontânea. Entendeu? Hoje a gente já sabe que não é bem assim.
Porque a criança, de forma geral, ela já tem uma micção, uma pressão de micção mais alta, entendeu? E então não é por aí. Então, após 2 anos, se você constatar alguma disfunção miccional, um trabalho de uroterapia, biofeedback com a fisioterapia, olhar muito o intestino, nunca se esqueçam ao se tratar de crianças e mulheres ou qualquer paciente com uma uropatia causando infecção de repetição, lembrar do intestino também, que as disfunções intestinais afetam diretamente a função vesical. A gente sabe que a constipação, Soiling e todas elas geram hiperatividade de bexiga, geram dificuldade de esvaziamento vesical, geram estase, e isso é um dado a mais para descompensar. Se eu não trabalho, se eu não garanto um ambiente vesical de baixa pressão, com esvaziamento adequado, eu não gero um ambiente adequado à resolução espontânea do refluxo. Então, tem que garantir baixas infecções, micção de baixa pressão dentro do possível para a idade, micção de forma completa, o controle intestinal, um hábito intestinal adequado, entendeu? Então, isso consiste ao tratamento conservador. Quando eu falo com vocês que muitos dos nefrologistas preferem não diagnosticar um refluxo de baixo grau, senão o urologista vai ficar coçando a mão para operar. Eu não concordo, não. Porque eu acho que mesmo refluxo de baixo grau, ele requer tratamento. E o refluxo de baixo grau, para ele ser tratado, ele tem que ser diagnosticado. Por isso que eu falo que toda criança com enterro de repetição, eu prefiro aquilo que o Rodrigo falou, a bottom-up, investigar de baixo para cima, que eu quero saber até os de baixo grau, porque o tratamento conservador não significa fazer nada. Significa instituir uma profilaxia antibiótica, se for necessário. Significa ter um controle do hábito intestinal mais intensivo. Significa ter um controle da disfunção miccional, fazer um desfraude mais gradual para não gerar uma disfunção miccional, entendeu? Então, tem tratamento também. O tratamento conservador também é tratamento. Não é só observar e ficar vigiando o menino se o rim não vai ficar sofrendo ou se as infecções não vão ficar danificando o rim dele. Então, a gente tem atuação ativa, embora não intervencionista, durante o tratamento conservador também. Otávio, você repete os exames de imagem? Durante o tratamento conservador, Rodrigo, a gente faz um rastreamento da criança, sim. Geralmente, se você tiver um ultrassom bem feito, ultrassom de qualidade, você pode rastrear com ultrassom, que te mostra se esse ureter está dilatando, ou se ele está reduzindo de tamanho, me mostra o diâmetro do parênquima, a ecogenicidade do parênquima, ou seja, vão me dando dados para eu ver se esse está sofrendo. Se você não tem ultrassom de qualidade, você vai ter que usar cintilografia com mais frequência e tudo mais. Geralmente, os protocolos mandam ultrassom semestral. A gente não faz uretrocisto de rotina. Não existe mais a indicação de você fazer uma uretrocisto para confirmar que o refluxo acabou. Se você pegou um menino que você acompanhou desde os 6 meses de idade, um refluxo grau 4, uma dilatação tal, e você vai no acompanhamento vendo que a dilatação dele é regressiva, cada vez mais ao longo da idade. Você chega lá com ele com 6 anos, o ultrassom dele é completamente normal, ele já está há 4 anos sem antibiótico profilaxia, sem infecção nem nada, opa, esse menino está curado. Curado. Ele não precisa fazer uma uretrocisto para confirmar se esse refluxo. Então, o rastreamento é semestral com um bom exame de imagem. Obrigado. Otávio, você costuma acompanhar por 5 anos mesmo? Eu acompanho até um paciente estar curado, Stella. Entendi. Entendeu? Você, na rotina, Otávio, você costuma solicitar ultrassom dinâmico? Se sim, por quê? E outra coisa, a postectomia está indicada no tratamento conservador? Bom, 2 ótimas perguntas. Eu peço ultrassom dinâmico como um exame inicial. O ultrassom dinâmico é um ultrassom anatômico extremamente detalhado e que me sugere algumas alterações funcionais. Para mim, ele não é diagnóstico de nada. Mas, geralmente, eu sempre peço no início do tratamento e, principalmente,
na criança que está na fase de controle de esfíncter, com 2 anos, para ver se ela não tem distúrbio de relaxamento do esfíncter, se ela não tem uma micção de alta pressão dinâmica, eu peço geralmente no início do tratamento, entendeu? Para eu ter um detalhamento anatômico melhor. No acompanhamento, eu não peço ultrassom dinâmico, e, na verdade, não existe nenhum protocolo, guideline ou qualquer outra orientação na literatura que peça ultrassom dinâmico. Felipe, não existe um protocolo de postectomia para refluxo, existe um protocolo de postectomia para qualquer uropatia em meninos que estejam cursando com ITU de repetição. Então, nisso inclui o refluxo. De forma em geral, numa família bem orientada, que tem condições de higiene melhor, se eu não tiver outro motivo para levar essa criança para o bloco, eu prefiro orientar os pais a ter um hábito de higiene, lavar o prepúcio, passar um óleozinho mineral antes para tirar a sujidade maior, depois passar um sabonetinho, irrigar umas 2 vezes por dia, do que levar uma criança no bloco só para fazer a postectomia por questões de prevenção de infecção. Então, eu não faço isso de rotina, mas se você for olhar na literatura, uma das medidas de profilaxia, considerada até uma das mais eficazes medidas de profilaxia de infecção urinária no uropata menino, é a postectomia. É uma opção pessoal minha e eu aprendi com várias outras pessoas mais experientes que eu na minha formação e a grande maioria também faz exatamente isso. A fimose ela é algo fisiológico na infância, né? Toda criança tem a fimose, nem que seja só fimose grau 4, que é excesso de prepúcio, entendeu? Agora, se você tiver uma fimose e com essa fimose fazer uma higiene adequada da região peniana, eu acho que você consegue driblar um pouquinho aí. Mas, se a gente for olhar na literatura, entendeu? Como a gente está fazendo baseado nos guidelines, tem indicação sim, se tiver infecção de repetição. Se o paciente tiver infecção de repetição em vigência de profilaxia, você pode lançar a mão da postectomia antes de tentar, assim, considerando que é um refluxo de baixo grau num paciente jovem, assim, grau 3, um paciente novinho, você poderia fazer postectomia como forma de evitar um tratamento do refluxo ou você já partiria para o tratamento do refluxo? Toda vez que você consegue reduzir as infecções urinárias num paciente com refluxo, você facilita a resolução espontânea dele, entendeu? Uhum. Então, estaria sim indicado como forma de tratar a infecção urinária dele. Beleza. Entendeu? Então, sobre quando considerar o tratamento cirúrgico, como eu estava falando, os pacientes com refluxo de alto grau, os pacientes que têm ITU febril ou ITU de repetição em vigência da antibiótico profilaxia, fica aí essa ressalva que a gente falou agora, a formação de novas cicatrizes renais nos exames de acompanhamento, associação a outras alterações urológicas, por exemplo, uma bexiga de alta pressão, por ser neurogênica, ou de vesículo para-ureteral. Quando você considera que a família não faz uma profilaxia adequada ou não está fazendo um acompanhamento adequado dessa criança, ou se os pais optam por tratar, se eles preferem tratar mais precocemente. Quando a gente opta pelo tratamento cirúrgico, a gente tem algumas modalidades. O tratamento endoscópico, como a gente sabe, é menos invasivo, ele tem resultados bons para refluxo de baixo grau, para alto grau os resultados não são tão satisfatórios. Então, assim, essas contraindicações que eu coloquei não são absolutas. No alto grau, por exemplo, não é uma contraindicação absoluta, mas é uma contraindicação relativa pelo menor grau de resolutividade. E o ureter refluxivo obstrutivo, que a gente até viu nessa última paciente que a gente fez o reimplante, ela não poderia ser submetida a um tratamento endoscópico, porque no ureter, que apesar de refluxivo é obstrutivo, você vai piorar essa obstrução e piorar a doença do paciente. O tratamento, alguns estudos foram feitos indicando que a injeção endoscópica tem uma superação à profilaxia antibiótica e o acompanhamento sem profilaxia apenas essas crianças mais jovens com refluxo grau 3 e 4, então, até no alto grau. Né? Então, vale a pena esse tratamento se os pacientes são bem selecionados.
Inclusive nos Estados Unidos, eles usam muito mais o tratamento endoscópico do que a gente, porque é muito mais barato você fazer com uma criança desde 1 ano de idade um tratamento endoscópico, considerando que o tratamento endoscópico não tem 100% de eficácia, do que manter essa criança 2, 3 anos da vida tomando antibiótico, considerando as morbidades dela, entendeu? Assim, para mim, é óbvio, é nítido, e a gente vai mudando cada vez mais esse pensamento, que você pega essas crianças que estão aí descompensadas, tendo infecção, internando, você faz um Vantris nela. O que a gente vê, então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles consideram que fazer o Vantris, lá o Deflux também, lá o Deflux é até mais usado que o Vantris, sai muito mais barato do que você manter eles com antibiótico a longo prazo. Diminui a exposição à população deles aos antibióticos, que eles temem o uso de antibiótico para não gerar superbactérias, uma visão americana. No Brasil, essa visão está começando a entrar. Então, a gente faz uma injeção subilateral de substâncias biodegradáveis, e essas substâncias podem ser Deflux, Teflon, colágeno, silicone e o Vantris, que é tem o ácido hialurônico também, que eu tinha esquecido de colocar no outro. O Vantris, que é o nosso queridinho, que é o que a gente mais usa aqui, na verdade é o único que eu já vi usar aqui na nossa equipe, não sei se o Otávio já usou alguma outra coisa. O Deflux voltou a ser usado recentemente, né? Mas eu nunca vi ninguém usar. E a ideia desse tratamento endoscópico é causar um efeito de massa e diminuir a mobilidade ureteral. A gente, uma forma de fixar um pouco mais aquele ureter ali e fazer um murundumzinho ali na frente, que a gente vê que oclui o ureter na fase principalmente na fase de esvaziamento da bexiga. Existem 2 técnicas de uso mais comum, o steam, que é o que a gente faz, que é subureteral na submucosa, e essa outra técnica que é HIT, né, que é dentro do ureter. Para refluxo de alto grau. E ela geralmente você não faz ela isolada, você faz um HIT, que é intraureteral, e associa com o STIM, que é o subureteral. Pode ir. E aqui eu coloquei algumas imagens, elas inclusive são do Vantris mesmo, daquele informativo da Promedon, só para quem nunca viu fazer o Vantris ter aí uma ideia. Aí a gente vê um hiato antes da aplicação. Aqui é o ponto de inserção da agulha, a gente faz essa inserção às 6 horas, logo abaixo do meato. Aí tem uma marquinha na agulha, para quem nunca viu, a gente insere a agulha até essa marquinha. A gente vai injetando o Vantris até ver esse volume crescendo abaixo do ureter, quando ela está aplicada no lugar certo. E aí, no finalzinho, a gente consegue ver esse aumento. E aí, esse é o tratamento endoscópico. Quando a gente opta pelo tratamento cirúrgico, a gente pode então, assim, fazer tanto na modalidade convencional, quanto laparoscópica, quanto robótica. Os benefícios de fazer laparoscópica e robótica são os mesmos de sempre, são o menor tempo de internação, recuperação mais rápida, e as desvantagens geralmente tem um tempo de cirurgia um pouquinho maior. E a gente tem algumas técnicas de reimplante ureteral. É importante a gente lembrar que o mais importante, independente da técnica que a gente fizer, a gente tem que lembrar de alguns princípios, como, por exemplo, não pressionar o ureter. No caso de refluxos grau 5, a gente comumente tem que fazer uma ureteroplastia acompanhada do reimplante. Lembrar que na pelve a irrigação do ureter vem lateral, então a gente não pode danificar essa irrigação, tomar cuidado para não rodar o ureter. Esse tipo de cuidado que a gente tem em geral com essa cirurgia para manter esse ureter que vai ser reimplantado saudável. A que a gente mais costuma fazer aqui no serviço é a Politano Ledbetter, que ela é intra e extravesical. Eu vou mostrar algumas imagens a seguir. Mas a ideia é entrar um pouquinho acima de onde o ureter entraria, fazer a implantação do meato na posição tópica dele mesmo, mas aumentar esse túnel submucoso. A elite gregoire, que é extravesical, que a gente basicamente refaz esse túnel de forma extravesical. A Glenn Anderson, que a gente faz uma fixação abaixo do trígono, e a Cohen, que na verdade é transtrigonal. Você fixa de lados opostos do meato. Inclusive,
se não me, como eu vi, se não me engano, tem um grau de obstrução um pouquinho maior que as outras. Aí, sobre Metropolitano, só algumas imagens, eu acho que, tirando os R1, quase todo mundo já viu, mas, como eu falei, a implantação no lugar onde seria o meato tópico, fazer o túnel submucoso para deixar aumentar o comprimento desse túnel e lembrar de espatular a uretra medialmente para aumentar um pouquinho o diâmetro quando for fazer a fixação. O lite gregoire, que a gente faz esse túnel externamente, sem abrir a bexiga. Então, o tratamento cirúrgico é uma exceção. Acabou que a gente começou a ser um pouco mais intervencionista nos últimos 5 anos por causa do tratamento endoscópico, que é um grande ganho mesmo. Eu acho que aí nós temos que trabalhar mesmo, estudar um pouco mais a anatomia da junção ureterovesical, né? Difundir um pouco mais as técnicas, né, do tratamento endoscópico, né? Eu acho que eu sou muito confiante nesse tratamento endoscópico. Eu acho que é uma ótima opção. Entendeu? Eu tenho assim resultados bons, mesmo aqueles que não curam o refluxo, como eles geram a melhor fixação do ureter, eu diminuo o grau e acelero o processo natural de resolução espontânea. Naquele grupo lá de vocês, tem paciente, por exemplo, que reduziu o grau, mas não cessou. Mas eu já tenho agora exame, 2 anos depois daqueles exames, onde o refluxo diminuiu mais um pouquinho. Ele era grau 4, passou para grau 3, agora está em grau 1, entendeu? Então, o que a gente sabe é que esse processo... E não tem mais infecção. A infecção reduz ou zera mesmo após esses pacientes.